Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para mais uma pré-aula, mais uma videoaula para auxiliar professores, alunos e, claro, a superintendentes de escola bíblica dominical. Desta vez nós queremos trazer um comentário sobre a 13ª lição, portanto aí a nossa última lição desse primeiro trimestre de 2021. Já estamos às portas do próximo trimestre. Vamos estudar no próximo trimestre, uma nova lição, e o tema da lição é com base na carta de Gálatas, Efésios e Filemon. Portanto, aí o próximo trimestre vamos dizer que num tema bem doutrinário, dentro da teologia paulina, que nós vamos aprender. Mas nós hoje queremos comentar sobre a lição de número 13, que tem por tema Deixando um Legado para as Gerações. Esse é o tema que nós vamos estudar nesta videoaula. Mas antes de darmos início aqui a esse estudo, nós queremos convidar a você a ser um parceiro deste canal, compartilhando os nossos vídeos e, claro, comentando. E se é inscrito, que você compartilhe. Se não é inscrito, aproveita a oportunidade, se inscreve logo aqui abaixo, deixa aí o seu like, deixa aí um comentário, para assim estar sendo um parceiro e ajudando esse canal a ir mais longe. Lembrando também que eu quero já aproveitar essa oportunidade, a última lição desse trimestre, e agradecer a todos os irmãos que no decorrer desse trimestre sempre esteve aí apoiando este canal, sempre deixando aí comentários, e isso, claro, nos ajudou a crescer, a aprender mais junto com os irmãos. Quero também, nessa oportunidade, mandar um abraço na paz do Senhor aos irmãos de Manaus, aos irmãos do Acre, à Igreja Mãe em Belém, e todos, claro, que sempre estão aí dispostos a fazer a escola bíblica, um órgão aí de ensino da igreja. Então, nós vamos estar meditando nesta lição, a lição de número 13, a nossa última lição. E eu já quero convidar os amados irmãos para nós estarmos fazendo uso aqui do nosso textuário, que diz: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Esse, portanto, é o nosso textuário, é a declaração de Josué, já faltando aí pouco tempo para terminar a sua, vamos dizer, a sua vivência na Terra Prometida. Já estava no fim da sua vida, fez o seu último discurso diante da nação, e ele propôs isso à nação de Israel, mostrando ali o seu legado e mostrando ali para a nação que, se eles quisessem servir aos deuses que antes Abraão e a sua família servia, antes do rio Eufrates, ou se eles iam se dobrar diante dos falsos deuses depois que entraram na Terra Prometida, que eram os deuses dos amorreus. Mas ele faz uma declaração muito linda, que ele diz que ele e a casa dele ia perseverar em continuar servindo ao Senhor. A nossa verdade prática: as promessas de Deus transcendem as gerações e vão além das conquistas terrenas, pois inclui a vida eterna no reino de nosso Pai. Então, meus amados, a nossa verdade prática, como sendo a essência de toda a nossa lição, ou vamos dizer, na verdade um resumo total da nossa lição, ela nos informa que a nossa vida, ela não se resume apenas no tempo presente, mas também na eternidade. Nós devemos viver com os olhos fitos na eternidade. Então, nesta lição nós vamos aprender acerca de como que nós devemos preparar um terreno para a geração futura. É responsabilidade nossa deixar já
um serviço começado para que a geração que vem após o nosso trabalho possa levar à frente. Mas antes de passar aqui a introdução, eu quero só apresentar os objetivos aqui da nossa lição, que é o que a gente sempre faz e sempre tem proposto isso na nossa classe, diante dos nossos alunos, porque a gente entende que se os objetivos eles forem aplicados na nossa sala de aula, a nossa lição ela vai fluir, ela vai ter um êxito aí e um objetivo cumprido. Então, o primeiro objetivo da nossa lição diz: crer que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Segundo, decidir que a minha casa servirá ao Senhor. E o terceiro, esforça-se para deixar um legado duradouro. Esse, portanto, foi aí os objetivos apresentados pelo nosso comentarista. Então, já quero desde já parabenizar, antes de entrar aqui a introdução, a todos os professores, que é claro que a gente entende que está passando por um processo de uma crise, vamos dizer, nacional e até mesmo mundial, e existem alguns estados da nossa nação onde não estão podendo congregar e outros onde estão congregando em números resumidos. Mas desde já quero louvar a Deus pela vida dos professores que perseveraram, que não mediram esforços para estar presente em todas as escolas bíblicas, sempre dando suporte, sempre trazendo uma palavra de ânimo, orando com seus alunos e, claro, aprendendo do Senhor. Então, você que é professor, você que é superintendente, você que é aluno, está de parabéns. E o que nós pedimos ao nosso Deus é que continue abençoando as vossas vidas, e que as vossas vidas estejam sempre aí no altar de Deus. Vamos passar agora para a nossa introdução aqui do primeiro ponto, porque a introdução geral, essa lição, ela não tem. O primeiro ponto diz legado da fidelidade e conquista. Isso com base no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 15. E a introdução do ponto diz: a visão do mundo apresentada no livro de Josué conflita com a cultura politeísta das nações, principalmente as conquistadas. Então, meus irmãos, diante desse primeiro ponto, onde fala acerca do legado de fidelidade de Josué, e não só de Josué, mas de algumas pessoas que viveram ao seu redor, como Caleb e as suas famílias, a gente percebe que esse povo que tinha esse estreito relacionamento com Deus, eles demonstravam através do seu viver a fidelidade. E isso serviu de um exemplo, um legado que passou para as gerações futuras. Então a gente precisa entender que nós cristãos, nós precisamos deixar um legado para a nossa geração futura. Que seja um exemplo de fidelidade, de um crente verdadeiro, de alguém que se esforça para ver a obra de Deus prosperar, de alguém que está sempre, vamos dizer, disposto a estar trabalhando nos serviços aí do reino de Deus. O nosso primeiro tópico fala outros deuses. Nesse primeiro tópico a gente vai ver que a terra prometida, onde o povo de Israel entra, era uma terra que era cheia, vamos dizer, de politeístas, aquelas pessoas que adoravam a tudo que era de Deus falso. Eles tinham lá uma imagem, eles sempre prestavam culto, sacrificavam alguma coisa a esses deuses. Mas a nação que saiu do Egito, nação de Israel, ela é monoteísta, é uma que só reconhece o Deus, Criador dos céus e da terra, não se dobra ou não se curva diante de um falso Deus. Então a gente precisa, já nesse tópico, estar informado que essa lição de fidelidade ou até mesmo de outros deuses, ela não fica apenas retida aqui no livro de Josué capítulo 24, mas ela traz para nós aplicações dos quais hoje muitos cristãos eles estão adorando falsos deuses. E às vezes a gente pensa que os falsos deuses de hoje é apenas imagem de escultura, pessoas que
são, na verdade, endeusadas, mas na verdade não é. O que leva a pessoa a ser um politeísta é ocupar o seu altar, o seu coração, com todo e qualquer tipo de coisa que não é o Deus verdadeiro. Então já está tomando o espaço ou o lugar de Deus, então está sendo adorado. Então nós precisamos, como cristãos, tomar bastante cuidado com relação à nossa vida, ao nosso coração, ao nosso altar e colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Fazendo assim, nós vamos estar saindo de um tópico como esse, que fala dos falsos deuses, bem informados de que na nossa vida não tem espaço para outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro que nós reconhecemos como Criador de todas as coisas e digno também de toda a glória. O segundo tópico fala Deus único e verdadeiro. Nesse tópico, o comentarista ele vai apresentar acerca dos atributos de Deus, do nosso Deus único e verdadeiro. E a gente vai entender também nesse tópico que o povo de Israel, eles rejeitavam toda e qualquer adoração a outros deuses. Eles só reconheciam a adoração ao Deus verdadeiro. Com isso, eles estavam dizendo que eles tinham se convertido e eram convertidos a um único Deus, ao Deus único e verdadeiro. E eles não aceitavam nenhuma forma de adoração a outros deuses, porque se eles fizessem isso, eles estavam conscientes de que fazendo, se dobrando diante de outra divindade, eles estavam virando as costas para aquele que tirou com mão forte lá do Egito. Eles estavam em uma condição de escravo, libertou eles, colocou na terra prometida. Então, nesse momento da história, se o povo se curvasse diante de uma falsa divindade, esse povo estava virando as costas para o Deus único e verdadeiro. Terceiro tópico, vamos falar sobre conquista. A conquista aqui que o tópico vai nos descrever é acerca da possessão da terra prometida. Então, se essa terra é prometida, alguém prometeu. Quem foi que prometeu? O nosso Deus. Ele prometeu colocar o povo lá. Lembra lá de Números capítulo 14, quando Caleb diz: se o Senhor se agradar de nós, ele nos colocará na terra prometida. Então a gente precisa entender que a conquista aconteceu. O povo, ele entraram na terra prometida e conquistaram ali, a gente vem acompanhando isso nas lições passadas, que eles conquistaram a terra prometida, fez as divisões, mas diante das batalhas quem ia era o próprio Deus. Era Deus quem guerreava, era Deus quem entregava ali todas aquelas pessoas que se levantavam contra Israel. E se a gente for observar com bastante detalhe, a gente vai ver que não era Israel que ia no campo inimigo, não eram as pessoas lá, os inimigos, que se reuniam e vinham de encontro a Israel. E era nesse momento que Deus dizia: não temas, porque eu vou entregar eles nas mãos de vocês. E ali o povo de Israel saía vencedores, porque Deus lhe dava vitória. Então a gente precisa estar consciente de uma lição como essa, que o nosso Deus, ele nunca abandona os seus. Ele sempre vai estar abençoando, vai estar com a sua mão sobre o seu povo, guardando, livrando e dando vitória. Louvado seja Deus. Vamos passar agora para o nosso segundo ponto desta lição, que fala sobre o legado da família. Nesse ponto, é com base agora do capítulo 24, do versículo 15 até o versículo 17. É aonde nós encontramos também o nosso texto áureo. Eu quero só ler aqui a introdução desse ponto, que diz: um dos maiores desafios de cada família é valorizar, investir também na vida espiritual de seus membros. Apesar da correria, não há desculpa para descuidos e negligência quanto à fé de sua família. Então aqui nessa introdução fiz questão de ler, porque nós somos confrontados nesses dias a ocuparmos o nosso tempo, a nossa disposição em investir na nossa família. Através da palavra de Deus, nós não temos que nos esconder atrás de desculpas, dizendo que não tem tempo,
dizendo que a correria é grande, dizendo que precisa fazer isso ou aquilo, e deixar a família se perder, deixar a família sem um alimento espiritual. Então, nesse ponto da lição, nós somos exortados a investir na nossa casa, a investir na nossa família, sempre pregando a palavra de Deus. E o primeiro tópico fala eu, onde o comentarista ele faz destaque a essa, vamos dizer, a essa atitude de Josué. Quando ele aponta para si, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Perceba que nesse tópico a responsabilidade ela é pessoal. Ela é uma responsabilidade que não pode ser atribuída a outro indivíduo. Ela não pode ser responsabilizada, vamos dizer que nos nossos dias, ao pastor, à professora da classe das crianças, ao professor dos jovens, dos adolescentes, ao professor dos adultos. Não. A responsabilidade é eu. A responsabilidade ela é pessoal e é insubstituível. É eu que tenho que assumir essa responsabilidade. Como sacerdote do lar, como um profeta no lar. Eu preciso atrair para mim essa responsabilidade de cuidar da parte espiritual da minha casa. O segundo ponto, minha casa. Aqui, nesse segundo tópico, a gente vai aprender que esse tópico ele vai se tratar do altar familiar. Porque a vida cristã, meus irmãos, ela é composta por 3 altares. O primeiro altar, o altar pessoal, primeiro tópico. O segundo altar, altar familiar, esse segundo tópico aqui. E o terceiro é o altar congregacional, que é onde nós vamos falar um pouquinho sobre serviremos ao Senhor. Isso é com relação a toda a congregação de Israel e hoje nós podemos também aplicar nas nossas congregações aqui aonde a gente faz parte da nossa comunidade. Então, nesse segundo tópico, minha casa, a gente percebe que todos os membros da família aqui, eles têm uma responsabilidade de anunciar, de viver, de dar exemplo de cristão, de quem teve uma vida transformada, de quem tem uma família no altar. Então a gente precisa investir tempo, a gente precisa investir força, a gente precisa investir energia, a gente precisa estar sempre disposto a fazer sacrifícios pela família e ensinar a família a fazer isso, porque a nossa família hoje, ela está levando nas suas mãos uma responsabilidade, ela está levando nas suas mãos um bastão, que logo mais ela vai passar esse bastão mais para frente. Então, por isso que tem que ser bem ensinado, tem que ter alicerce, tem que ter base, isso tudo na casa. Então, nós não podemos perder oportunidade, não podemos perder tempo. Vamos investir na nossa família. Terceiro tópico desse segundo ponto fala sobre serviremos a Deus, ou serviremos ao Senhor. Essa foi a expressão de Josué. Josué ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué ele atrai para si a responsabilidade dele e da sua família, dizendo que eles vão perseverar em cuidar das coisas de Deus, em servir ao Senhor, não porque está sendo forçado, mas ele vai servir a Deus, porque ele entende que enquanto ele viver nesse mundo, ele está dentro, vamos dizer, de uma prerrogativa que só cabia a ele, ter essa responsabilidade. Vamos dizer que o propósito de todo cristão é esse, é servir ao Senhor. Nós não podemos colocar nenhuma prioridade na frente dessa, porque essa é a prioridade principal da vida de qualquer ser humano, de qualquer cristão, é servir ao Senhor. Não servir de uma forma, quem sabe, vamos dizer, aparente, mas é com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso intento, nós temos que servir ao Senhor, de corpo, alma e espírito, entregando aí ao Senhor o melhor, não o que está, quem sabe, sobrando, não o resto, não aquilo que a gente às vezes não quer nem para a gente, mas a gente tem que dar o nosso melhor para o nosso Deus.
Terceiro ponto, deixa eu avançar porque senão o tempo não permite. O terceiro ponto fala sobre legado que vence a morte. Isso com base agora do versículo 25 até o 33. E o primeiro tópico, documenta que é verdade. Então perceba que nesse primeiro tópico, nosso comentarista, ele vai nos informar acerca de que Josué, o primeiro passo dele é colocar um memorial diante do povo. Ele vai fazer ali uma cerimônia, vai convidar toda a congregação e ali ele vai colocar uma pedra como testemunha de que o povo está mais uma vez renovando as alianças e assumindo a responsabilidade de perseverar conhecendo ao Senhor. Segundo tópico, pátria celestial, isso do versículo 29. E aqui a gente, nesse segundo tópico aqui, no terceiro ponto, a gente aprende que a pátria celestial, do qual o texto se refere, é com relação à eternidade. A eternidade, ela é uma esperança de todos nós cristãos. Todos nós trabalhamos ou oferecemos o nosso culto a Deus, não é com a intenção de receber aqui, de ser visto aqui, não, mas o nosso olhar está fito lá, na eternidade. Nós estamos colocando, nós estamos semeando na eternidade, nós estamos investindo na eternidade, porque nós sabemos que nós temos uma garantia celestial, que a nossa pátria, como diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que ela é do céu, de onde virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro tópico, aqui e último, fala qual legado deixamos ou deixaremos. Essa é a pergunta que deve permear a todos os corações de alunos e professores da nossa escola bíblica. Qual é o exemplo maior que nós estamos deixando para a geração futura? Qual é o legado que nós estamos deixando? Essa pergunta, ela tem que estar na sua mente e no seu coração. E você tem que fazer ou traçar uma resposta para você mesmo. Você tem que responder: será que o legado que eu estou deixando é de uma pessoa autêntica, de uma pessoa verdadeira, de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa que persevera na fé, ou é de uma pessoa que, quando está diante de qualquer obstáculo, desiste? Então nós precisamos responder essa indagação que esse tópico faz para nós. Como cristãos autênticos e verdadeiros, vamos continuar perseverando e sempre confiando na graça e na misericórdia do nosso Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e por esse trimestre, em nome de Jesus.